Que bom nós podermos estar aqui juntos para cultuar ao Senhor Jesus, para dizer que Cristo é a única esperança, amém? Então, espero aí que o vídeo tenha tocado seu coração e você possa se enganjar também nessa obra missionária, orando, falando de Jesus, né, participando, contribuindo financeiramente também com a sua oferta, ajudando, né, para que o Evangelho possa alcançar ainda outros lugares que estão em tanta necessidade, né? Eu louvo a Deus pela vida da igreja, tem esse amor por missões, né? Esse ano, né? Quando nós tivemos essa dificuldade que o vídeo retratou lá em Manaus, nós enviamos também cestas básicas e pudemos ali contribuir, né? Não falo isso para a glória nossa, não, mas para a glória de Deus e porque os irmãos têm contribuído com essa obra missionária, né? Então é bom para que a igreja também saiba, né, para onde está indo a sua oferta, né, a sua contribuição. Bom, irmãos, antes de irmos à palavra de Deus, eu quero só dar um aviso para eu não esquecer, né? Um aviso contra falhas minhas, né? De acabar esquecendo aí, orar para terminar o culto e esqueci de falar. Os irmãos que ainda não preencheram a ficha de recadastramento de membros, por favor, me procure. Eu posso pedir sua ajuda, Lúcia? Eu vou deixar com a Lúcia a ficha. Aí depois do culto, quem ainda não preencheu, pega com a Lúcia aqui, tá? Porque como eu vou estar lá à porta, mas aí o irmão pode vir aqui à frente, já está aqui separado as fichas. Aí o irmão pega, preenche, tá certo? E traz para mim, ou no culto à noite, ou no culto do domingo que vem pela manhã, mas não deixe de trazer. Agora, só pode preencher a ficha o irmão que estava aqui presencialmente, tá certo? Não pode pegar para uma outra pessoa que não estava aqui presencialmente preencher, tá bom? Quando o irmão tiver aqui, ele pega a ficha para preencher. E até o final do ano a gente precisa fazer o recadastramento de toda a igreja. E também à noite nós temos a ceia. Hoje é o primeiro domingo do mês e à noite nós teremos a celebração da ceia. Então, não deixe de participar. Às 19h30 temos a continuação da nossa série de mensagens e teremos a ceia do Senhor. Bom, feitos os avisos, vamos à nossa meditação na palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram, por favor, sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, o Evangelho que nós estamos lendo aí, no desafio, né, da leitura dos 4 evangelhos em 100 dias, Evangelho de João, capítulo 16, se você puder abrir sua Bíblia. Alguns irmãos já finalizaram o desafio, né? Quero já aqui deixar meus parabéns para todos os irmãos que já completaram o desafio. Na verdade, já estão até lendo Atos, né? Já avançaram bastante. A previsão era que a gente acabasse no dia 8 de outubro, mas alguns irmãos já passaram. Então, louva a Deus pela sua vida. No dia 17 de outubro, nós teremos aqui no culto da noite a entrega do certificado para você que completou o desafio, né? Que encarou, e o pastor chamou para o desafio, você encarou, disse, não, vou completar, e venceu, e fez a leitura dos 4 evangelhos em 100 dias. Se você ainda não terminou, você tem tempo até o dia 17, não deixa de fazer não, que dá tempo ainda de você completar. Mas hoje vamos ao capítulo 16 do Evangelho de João e falarmos um pouco sobre o Espírito Santo de Deus e a sua função na obra da evangelização dos perdidos. Então hoje nós vamos meditar sobre o trabalho do Espírito Santo de Deus na vida dos perdidos. Versículo 8 diz assim, a palavra do Senhor: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vamos orar.
Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Eu peço que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo possa, Senhor, de fato e de verdade, como diz o texto, iluminar nossa mente e coração para o entendimento da Tua verdade, pois a Tua palavra é a verdade, Senhor. Santifica-nos, ó Deus, na Tua palavra, orienta-nos, instrui-nos, Senhor, corrige-nos, ó Pai, anima-nos, Senhor, ensina-nos através da Tua palavra, que o nosso coração, não apenas o nosso ouvido, mas a nossa mente e coração possam estar abertos a receber a Tua palavra nessa manhã. Eu oro assim no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Bom, meu amado irmão, quantos de nós já não caímos no erro, no engano, de achar que nós temos capacidade, habilidade, poder para convencer alguém do pecado, para convencer alguém de aceitar a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Quantas vezes nós não já erramos nisso, achando que a nossa força, a nossa habilidade em falar do Evangelho, em apresentar o Evangelho, em argumentar com uma pessoa, seja suficiente para levar aquela pessoa a reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Bom, a gente não tem essa habilidade, a gente não tem essa força, a gente se esquece disso e tenta. É um trabalho cansativo e inútil, mas ainda assim a gente tenta fazer isso. Eu estou rindo, levando na brincadeira, o que na verdade é bem sério, embora a gente precise levar isso e reconhecer que cada um dos nossos esforços ele é completamente inútil na tarefa de convencer um pecador a que reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Tudo que nós podemos fazer é sermos como um instrumento por onde a verdade passa e alcança o pecador, mas não como se o poder estivesse em nós. Eu digo isso porque canso de ver e conversar com muitas pessoas que testemunham assim: pastor, eu converso com os meus parentes, eu converso com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu primo, com o meu tio, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, e eu não consigo convencer eles, pastor, de que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador da vida dele. Não consigo convencer eles. E é claro que você não consegue, e à luz da palavra de Deus, muito provavelmente você nunca vai conseguir. Por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Tudo que nós podemos fazer é apenas ser um instrumento, um canal por onde essa verdade é transmitida. Assim como nós estamos aqui, né, através do microfone, como uma forma de amplificar as minhas palavras, ou da gravação desse vídeo, como uma forma de ampliar o número de pessoas para onde essa mensagem é difundida e divulgada, mas a gente só pode ir até aqui. A gente não tem força para ir além disso. A gente não tem força de entrar a mão no coração do homem e modificar ele como bem quiséssemos. A gente não pode fazer isso. E falei assim: pastor, o que você está falando isso? Poxa, claro que eu sei muito bem disso. E será que nós sabemos? Será que a gente realmente sabe disso? Porque a gente vive tentando fazer isso na vida das pessoas, ora. A gente vive tentando agir assim. A nossa oração deveria ser: Espírito Santo de Deus, convence o meu filho, convence a minha filha, convence o meu marido, a minha esposa, os meus pais, os meus irmãos, convence-os da verdade que eu anunciei a eles como um canal, mas que é a tua verdade, não a minha. Convence-os, porque eu não tenho poder em mim mesmo, mas o Senhor tem poder para isso. Então convence-os. Convence-os da tua verdade de maneira que eles não se percam. Convence-os da tua verdade de maneira que quando Cristo vier em juízo, e nós vamos falar disso aqui, quando Cristo vier em juízo, eles não sejam condenados. Convence-os para que eles possam reconhecer a Cristo como a sua esperança, como a esperança da sua vida, como aquele que pode
salvar a vida deles. Convence-os. Porque eu já tentei, porque de repente o meu pai já tentou, o meu irmão já tentou, o irmão da igreja lá também já tentou e não aconteceu. Eu quero pegar um exemplo com você aqui. Imagina por um instante aqueles maços de cigarro. E você já deve ter visto que atrás dos maços de cigarro tem sempre umas fotos assim bem chocantes, né? Um pulmão em decomposição ali do câncer, né? Uma pessoa com uma deficiência física, umas fotos assim bem terríveis, né? E tá lá, olha, fumar causa câncer, fumar causa... Tá lá, a mensagem tá lá, a informação tá lá, cientificamente comprovada, a pessoa que fuma sabe disso. E tá lá a foto para tentar mexer com as emoções do indivíduo de que, por alguma razão, na hora de fumar, ele vai pegar o maço, vai virar e vai olhar assim e vai dizer, nossa, não vou fazer esse negócio não. Mas não é isso que acontece na maioria dos casos, não é? Talvez uma ou outra exceção aconteça e a pessoa fala, nossa, tem que parar, né? Ela toma um susto, por exemplo, ela vai parar no hospital, aí o médico fala, se você continuar, você vai morrer. Aí o cidadão, né, abre ali os olhos e fala assim, não, eu não quero morrer não. Eu não quero morrer não. E aí ele vai talvez tentar lutar e talvez tentando lutar ele consiga vencer o vício ali do cigarro. Mas a mensagem está lá. E aí eu pergunto para os irmãos, essa mensagem, e é claro que é uma pergunta retórica, porque é óbvia a resposta disso, a mensagem por si só lá no março faz com que as pessoas parem de fumar? Não faz. Por que isso, pastor? Por que é tão claro para mim, é tão claro talvez para o irmão, que ao olhar para aquilo e enxergar aquela imagem, fala assim, nossa, que coisa terrível, eu jamais quero pôr um negócio desse na minha boca. Mas isso não é suficiente para mover um indivíduo em outra direção. Percebe? O que eu quero dizer é o seguinte, a mera apresentação de uma verdade não é suficiente para que o indivíduo mude de direção. Se fosse assim, bastaria a imagem ali no maço de cigarro, resolveria o problema, não teríamos mais fumantes no mundo. Não teríamos mais fumantes no mundo. Bom, então o que é necessário? O que é necessário? E aí, eu quero aproveitar o exemplo que dei, a mensagem que nós estamos falando, e aproveitar justamente aquele trabalho, né, do celebrando a restauração ou a recuperação. Me perdoe aqui os irmãos, né, desse trabalho aí que estiverem assistindo, se eu estou errando aqui a palavra, que falam lá dos 12 passos, à luz do Evangelho, os mesmos 12 passos que os narcóticos anônimos usam lá para a recuperação daquele indivíduo. E lá o primeiro daqueles passos é que a pessoa precisa reconhecer que tem um problema. Não é isso? Você já deve ter visto isso em algum lugar, né? Que o primeiro passo é o indivíduo reconhecer que tem um problema. Agora, olha comigo para o texto e veja se não é essa a função que o Espírito Santo também age na vida do pecador. Quando diz assim, quando ele vier, o versículo 8 diz, convencerá o mundo, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o próprio Jesus explica cada um dos termos. Então o texto fica mais fácil da gente compreender, porque o próprio Jesus já explicou. Ele diz assim, do pecado. Mas de que pecado, pastor, a gente está falando? A gente está falando, no caso do vício do cigarro, ou da bebida, ou da prostituição, da mentira. De que pecado a gente está falando? Ele fala assim, do pecado porque não creem em mim. Então está falando do pecado porque há no mundo a incredulidade. A incredulidade é a mãe dos outros pecados. A partir do momento em que eu não creio que Cristo é o meu Senhor e Salvador, de que Cristo existe, de que Cristo é o Filho de Deus. Há muita gente por esse mundo que não crê nem na existência de Deus. E há outros que vão crer na existência de Deus, vão dizer, não, Deus é uma força, é um ser maior, é um ser supremo. E aí você fala assim, mas e Cristo? Porque, veja, porque não creem em mim. Quem é que está falando? Jesus. Então, não creem em Jesus.
não creem no Messias, no escolhido, naquele que veio do Pai para morrer na cruz pelos nossos pecados. Porque a partir do momento em que eu tenho lá, seja o vício, eu estou falando aqui do exemplo do cigarro, irmão, mas é só como exemplo, tá? Para poder ficar mais compreensível a mensagem, mas poderia ser qualquer outro vício, tá certo? Ou qualquer outra forma de pecado, não importa. Mas a partir do momento em que eu creio em Cristo, e creio que Cristo é o Filho de Deus, creio que Cristo é o Salvador, creio que Cristo é o escolhido de Deus, creio que Cristo morreu naquela cruz para me salvar, creio que o seu sangue me purifica de todos os pecados, não apenas no caso do cigarro, mas de todos os pecados. Então uma porta se abre para a minha salvação, e não apenas para a minha recuperação do vício, mas para a minha salvação eterna. Porque essa é a proposta do Evangelho, não apenas nos livrar dos vícios que tínhamos quando nós vivíamos sobre a égide desse mundo, mas nos salvar. A proposta do Evangelho é vida eterna. Então, se creio em Cristo como aquele que vem para me salvar, uma porta se abre, os meus olhos passam a enxergar um vislumbre de esperança que antes eu não tinha. Eu passo a enxergar a vida de outra maneira. Imagina aí duas pessoas que sobem num monte e elas olham toda aquela imensidão de paisagem. Uma vira e diz assim: nossa, que coisa linda, né? Quem diria que o acaso na natureza ia desenvolver uma beleza como essa? Outro do lado dela olha para aquela mesma paisagem e diz: nossa, glória a Deus nas alturas, porque o meu Criador criou todas essas coisas. Duas pessoas olhando para o mesmo lugar, duas pessoas olhando para a mesma flor, não apenas no macro-universo, mas no micro-universo, e analisando a beleza daquela flor, um diz: como a natureza foi capaz de criar algo tão belo, e o outro vira e diz: bom, o meu Criador é um artista, criou toda a beleza que há nessa flor. Ora, mas não são duas pessoas, pastor, não são dois seres humanos iguaizinhos, talvez irmãos, né? Talvez até gêmeos. Porque um olha para a beleza de Deus no macro-universo e não reconhece, outro olha e reconhece o Criador. Um olha para o micro-universo e não reconhece, o outro olha e reconhece o Criador. Por quê? Porque não crê em mim. Então não basta apenas o vislumbre da verdade, é preciso que o Espírito Santo abra as cortinas dos nossos olhos para enxergar essa verdade. E aí tudo começa aí, tudo começa quando o pecador ele percebe Cristo como aquele que pode salvar. Veja que quando a gente fala disso, a gente está falando do pecado, por quê? Não apenas para dizer assim, olha, o pecado é todo ato de desobediência a uma lei de Deus. Olha o conceito de pecado que eu estou dando para você. É toda ação de desobediência a uma lei de Deus, quer por palavras, pensamentos ou atitudes. Uma definição de pecado. Agora, isso não basta. Não basta. Não basta apenas dizer para você o que é fome. Basta? Não basta. Agora, quando você sente fome, né? Quando você sente fome, você percebe a necessidade de comida. Quando você sente, você percebe a necessidade. Então eu digo para você o que é pecado, digo, e aí você se reconhece na condição de pecador e percebe a necessidade, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando aí no teu coração, e você percebe a necessidade de um Salvador. Então o pecado vem, a ideia, a mensagem do Evangelho sobre o pecado vem, não apenas para atacar, como alguns usam, né, a mensagem do pecado para atacar aquele que anda no erro. Não, não é isso. A mensagem do pecado no Evangelho vem para que o pecador perceba a necessidade que ele tem de Jesus. Quando o homem saiu lá do Éden, aí ele percebeu a necessidade que ele tinha de estar perto de Deus. Isso só acontece quando eu me percebo como pecador. É por isso que na igreja a gente fala de pecado.
Não é para ficar atacando as pessoas que cometem aquele erro. Eu não estou aqui citando, por exemplo, o pecado do vício de fumar, do cigarro, como uma forma de ficar atacando as pessoas que fumam. Amém ou não? Amém? Vocês estão entendendo isso? Não é para atacar. Mas porque quando a gente fala sobre isso, aquele pecador percebe a necessidade que ele tem de Jesus como o único que pode livrar ele daquele vício. Como o único que pode nos libertar de todos os pecados. Tudo isso começa quando eu creio em Jesus. Quando eu creio em Jesus. O segundo termo que o próprio Cristo usa é da justiça. E ele também explica. No versículo 10 ele diz, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. Aqui Jesus estava se referindo ao ato de justiça que ele iria praticar na cruz do Calvário. Ao ato de justiça que vem para apagar não um pecado, como era o sacrifício dos animais. Fez sacrifício agora, perdoa esse pecado, mas amanhã sacrifica de novo, e sacrifica de novo, e sacrifica de novo. Não. Agora Cristo vai, através de um único ato de justiça, apagar todos os nossos pecados. Então o Espírito Santo vem para me convencer da justiça, para me convencer, para dizer assim, em outras palavras, Felipe, você é salvo porque crê em Jesus, mas não porque você é bonzinho, Felipe, porque afinal de contas você é pecador, já te expliquei isso, você tem uma necessidade do Salvador, também já te expliquei isso, o que agora eu preciso que você entenda é que a salvação que está sobre a sua vida não está fundamentada nos seus atos de justiça, mas no ato de justiça que Cristo celebrou na cruz do Calvário. Você é salvo por meio da graça, que vem pela fé, e isso não vem de você, é um dom gratuito de Deus. Porque senão eu começaria a achar que nessa minha caminhada cristã, o fato de ter me livrado do cigarro, o fato de ter me livrado da bebida, o fato de ter me livrado da prostituição e da mentira, compram para mim um bilhete de entrada no céu. Dá para perceber isso? Como se a vida cristã, da qual nós pregamos para os pecadores, e eles vêm à igreja, fossem o quê? Olha, você aprende determinados truques, hábitos, comportamentos, e então você ganha um bilhete. Agora você pode entrar no céu. Ora, mas a vida cristã não se resume a um conjunto de regras que a gente aprendeu. A vida cristã está fundamentada na cruz do Calvário, em que Cristo morreu por nós para pagar todos os nossos pecados. Aí vem aquele irmão cheio de carrapicho e é purificado e entra no céu. Vem aquele irmão que tinha 3 ou 4, mas também precisa ser purificado para que ele também possa entrar no céu. E a entrada deles no céu não é porque um tinha mais carrapicho e o outro menos, é porque Cristo morreu por todos. Amém? É porque Cristo morreu por todos. É como Paulo fala, olha, a justiça que agora eu vivo, eu não baseio essa justiça em mim mesmo, mas baseio essa justiça, isso está lá em Filipenses 3:9, mas eu baseio essa justiça em que Cristo celebrou essa justiça naquela cruz. É por isso que hoje eu entendo isso. Aí a gente percebe a importância da palavra justificado, que é quando Deus, então, no seu juízo, bate o martelo, a sentença sobre o cidadão no banco do réu e declara, você está em liberdade, você está absolvido dos seus pecados. E ele bate o martelo, não porque eu mereço, ele bate o martelo não porque eu sou bonzinho, ele bate o martelo não porque eu sou um bom religioso, ele bate o martelo porque Cristo morreu naquela cruz. É por isso que ele bate o martelo. E porque creio nele, ele agora quando olha para mim, enxerga Cristo. Por último, ele explica do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E aqui Jesus também está sendo duro. Porque lembra o que eu disse no início dessa mensagem? Não basta apenas que eu te convença, você precisa aceitar essa informação. Eu posso mostrar para você lá a foto do maço de cigarro e você ainda assim continuar fumando? Porque você tem que tomar uma decisão a respeito dessa verdade? Não basta apenas que um canal de comunicação traga essa informação verdadeira para você, você precisa dizer, não, eu reconheço isso quanto verdade, e vou tomar uma decisão em minha vida a respeito dessa verdade que acabei de ouvir, senão não acontece nada. Aí ele diz, olha, do juízo, por quê? Porque haverá um tempo onde o Senhor Jesus voltará. Primeiro ele diz, olha, porque eu vou para o meu Pai,
e vocês não me verão mais. Mas depois ele diz, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Porque na sua volta, Jesus vem para julgar Satanás e seus anjos. E nesse momento que ele vem para julgar Satanás e seus anjos e todas as nações, ele vem como justo juiz. Aí chegou o tempo em que não há mais oportunidade do pecador se arrepender, não. Não há. Imagine se uma pessoa que fuma, eu vou continuar nesse exemplo, eu peço a você licença que você me permita isso, mas eu vou insistir nisso da seguinte maneira. Imagine você que a pessoa que fuma pegasse o cigarro e visse lá a informação. Bom, fumar pode causar, né, o envelhecimento precoce e, consequentemente, a morte. Né? Se causa envelhecimento precoce, você vai morrer mais cedo, certo? A lógica da situação. E aí ele soubesse, aquela pessoa pegasse, lesse e soubesse, de alguma maneira, que naquele dia, se ela fumar mais um, ela morre. Não me pergunte como essa informação, só imagine esse cenário, por favor. E aí ela diz assim, bom, se for mais esse, já era. E agora? Uns fumariam. Outros, talvez, creio eu, que diriam, não, pelo amor de Deus, não vou não. Não vou dizer não. Trazendo isso agora para o que eu falei anteriormente, haverá um dia em que Jesus voltará. Nós sabemos desse dia? E se você soubesse? E se o pecador, que eu estou pregando o evangelho aqui para o João, e se o João soubesse que Jesus volta amanhã? Mas o fato é que nós não sabemos. Mas é importante que ninguém seja enganado e fique como se não soubesse que haverá um tempo em que Jesus virá julgar vivos e mortos. Então, disso também o Espírito Santo nos convence. Nós não sabemos o dia, mas o que ele está dizendo aqui é de uma convicção íntima de que haverá um tempo. Eu não sei explicar para os irmãos quando isso vai acontecer. Eu não sei dizer para os irmãos se o terremoto que teve, pastor, lá na Indonésia é uma resposta de que Jesus está voltando. Não sei dizer, não sei essa resposta. O que eu sei é uma convicção íntima que vem por meio da palavra de Deus e é confirmada dentro de mim pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, em que esse dia vai chegar. Dá para entender o que eu quero dizer? Esse dia vai chegar. Aí quando você prega às pessoas, você fala isso, mas elas debocham. Elas falam assim, se fosse para voltar, Jesus já tinha voltado há muito tempo. Assim, olha, eu não sei te dizer como, eu não sei te dizer quando. Há quem se aventure por aí, dizendo, olha, esse sinal aqui é a volta. Eu não faço isso. Não acho que a Bíblia dá respaldo para a gente fazer isso. Mas o que a Bíblia dá respaldo para a gente afirmar e sustentar isso para aquele que a gente está evangelizando é dizer, olha, Jesus deixou claro que vai haver um dia onde não vai haver mais tempo. O juiz apita, acabou o jogo, não há mais o que fazer. Ou você se arrependeu e confessou Cristo como seu Senhor e Salvador, ou você será condenado junto com o príncipe deste mundo. Então, ou você entende isso e recebe essa verdade e o Espírito Santo possa agir em você, moldando a sua vida e o seu caráter de acordo com isso, ou você vai ser condenado. Por último, para a gente encerrar, o Espírito Santo, quando vier, diz o versículo 13, ele será o Espírito da verdade. E ele nos conduzirá por toda a verdade. Toda a verdade. Não apenas alguma, mas toda a verdade. Não a verdade do Filipe, ou a verdade de quem quer que seja, mas toda a verdade de Deus. Então, eu preciso entender e aceitar, se já crio em Cristo como meu Senhor e Salvador, em que esse processo de transformação em que os pecadores precisam viver, ele não se baseia naquilo que eu digo, ou na minha argumentação, na minha capacidade retórica. Eu preciso deixar com que o Espírito Santo atue na vida daquele pecador, e que o meu papel, meu irmão, e o seu papel, meu irmão e minha irmã, sejam apenas e tão somente ser um comunicador e o canal dessa verdade. Mas não assumir para nós o peso de achar que nós temos essa obrigação em convencer as pessoas.
Livre-se disso, esse não é um papel seu, esse não é um trabalho seu. O seu trabalho é ser um canal por onde essa verdade do Evangelho é comunicada. Ponto. É isso que você precisa cuidar, para que seja um canal sem interferência, sem interrupções. E a nossa oração, pastor? A nossa oração é que o Espírito Santo possa convencer o pecador, para que ele olhe para essa verdade escancarada diante dos olhos dele e ele perceba a necessidade que tem. Não por medo de que ele vá para o inferno, mas por perceber o quanto ele tem fome na alma e precisa do seu Salvador. O quanto ele tem fome e sede, e essa fome e sede precisa ser aplacada por Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que essa palavra possa aí tocar no seu coração e ajudá-lo a ser, né, um crente mais eficiente na tarefa de apresentar Jesus aos perdidos. Amém? Irmãos, eu vou orar para encerrarmos o culto dessa noite. Quero apenas reforçar, não deixe, se você ainda não preencheu o cadastro